2023 foi um bom ano para os fundos imobiliários? Bom, se nós olharmos em retrospectiva e também o desempenho acumulado do ano, a gente pode concluir que sim, foi sim um bom ano. Mas também foi um ano que exigiu bastante paciência e confiança daquele investidor que estava posicionado. Nós vamos falar nesse vídeo aqui um pouquinho da retrospectiva do ano que se passou, como foi o desempenho da nossa carteira recomendada e o que motivou algumas alterações que nós fizemos. Também vamos falar quais são as nossas expectativas para este ano que se inicia e também quais são as motivações para algumas trocas que nós vamos fazer na carteira recomendada agora no início de 2024. Então, vamos lá! Bom, por que eu falei que o ano de 2023 foi bom, mas que exigiu uma certa paciência? Bom, se a gente olha no acumulado do ano, o IFIX subiu mais de 15%. É um excelente retorno quando a gente vê que a Selic fechou o ano a 11,25%. No entanto, não foi tão tranquilo assim, principalmente no começo do ano. Logo no início do ano, a gente tinha um novo governo que já começou com um atrito com o Banco Central. Então, tinha uma certa tensão entre a nova equipe econômica do governo e o Banco Central. E a gente sabe, o Banco Central é o responsável por decidir a nossa política monetária, para onde vão os juros. E nisso, os fundos imobiliários são diretamente impactados. Tanto é que quando nós olhamos aqui no gráfico, na curva verde mais escura, a gente pode ver que os 3 primeiros meses do ano, nós tivemos ali os cupons da NTN-B 2035 em patamares elevados, próximos de 6,5%, 6,4% ao ano. Com isso, a curva que está ali logo abaixo, na cor verde mais clara, que é justamente o desempenho do IFIX, registrou desempenhos negativos ali próximos de 5%. Então, quem estava posicionado ali nos 3 primeiros meses registrou sim algumas perdas se estivesse com a carteira muito próxima à composição do índice. Nesse começo de ano, a nossa carteira recomendada aqui, ela estava com 50% em fundos de papel de médio a baixo risco e os outros 50% em fundos de tijolo. Nós não ficamos imunes a essas variações, não ficamos imunes a essas quedas, mas conseguimos registrar quedas de magnitudes menores do que foi registrado no índice, justamente devido a essa alocação um pouco maior, um pouco mais conservadora nos fundos de papel, até que tivéssemos uma visão de como seria este ano de 2023. Bom, o ano seguiu, o arcabouço fiscal veio, não foi perfeito, mas ele foi melhor do que o mercado estava esperando. Tanto é que, voltando aqui no gráfico, a gente pode ver que ali, próximo de abril, a gente começa a ver a curva verde mais escura caindo bastante. Então, saímos ali de o cupom da NTN-B de próximo de 6,4%, 6,2% para próximo de 5%. E com isso, o IFIX reagiu de maneira bastante positiva. Isso porque a expectativa era de que fosse sim possível começar um ciclo de queda na taxa Selic sem deteriorar as expectativas de inflação. Isso é bastante positivo para os fundos imobiliários, especialmente para os fundos de tijolo. E aí nós vimos o IFIX subir quase 15%, até mais de 15% se nós considerarmos a mínima do ano. Bom, e durante esse período, o que nós fizemos? Nós adicionamos um fundo de fundos na carteira, justamente buscando potencializar esse retorno que deveria vir. Então, o fundo de fundos ele tem essa capacidade de entregar retornos superiores ou desempenhos mais agressivos, sejam ele para cima ou para baixo, do que o seu índice de referência. Então, nós nos posicionamos ali com um fundo de fundos no lugar de um fundo de papel, justamente deixando a carteira um pouquinho mais agressiva para buscar essa valorização. Bom, e o IFIX realmente subiu, chegamos ali próximo da máxima já registrada e por ali ele ficou. Ficamos 4 meses com o IFIX basicamente lateralizado. E um dos motivos que pode ter segurado um pouco o IFIX nesse patamar mais elevado acabou sendo as emissões. E a janela de emissões se abriu. Isso porque os fundos que conseguiram subir e alcançar o valor patrimonial com esse primeiro movimento de alta aproveitaram a valorização para fazerem novas emissões, para chamarem novos cotistas ou emitirem novas cotas para crescerem o patrimônio, então conseguirem adquirir novos imóveis ou mesmo novos títulos de renda fixa. A gente viu um volume grande, inclusive, em 2023 de novas emissões. A indústria captou cerca de 22, 23 bilhões de reais em 2023. Esse foi um número muito bom, muito positivo, e aconteceu basicamente durante esses 4 meses aí em que o IFIX ficou de lado.
Só que quem chegou nesse momento, quem começou a investir em fundos imobiliários nesse momento, saiu lá da renda fixa e veio para os fundos imobiliários, ficou ali esses 4 meses registrando desempenhos próximo de zero ou até mesmo negativo, dependendo de como estava montada a carteira. Só que nos 2 últimos meses do ano, e aí especialmente em dezembro, a gente viu o chamado rally de fim de ano. Então, os fundos imobiliários, eles, no acumulado de novembro e dezembro, subiram mais de 5%. Então, quem conseguiu esperar, quem teve paciência, quem participou dessas emissões e às vezes não viu uma rentabilidade da forma como estavam esperando, acabaram que conseguiram visualizar essa rentabilidade, visualizar esse retorno nos 2 últimos meses do ano. Bom, e a nossa carteira? Como fechou o ano? Bom, aqui nessa figura eu estou mostrando o retorno acumulado da nossa carteira recomendada em 2023. Nós tivemos um desempenho aí próximo de 19% e cerca de um pouco mais de 14% do IFIX, né? Então conseguimos um retorno superior ao IFIX no período. E aí vale lembrar, né? Nesse período o IFIX bateu as máximas históricas e o IFIX conseguiu romper ali o patamar dos 3.300 pontos basicamente. E nós terminamos o ano com uma carteira composta de 30% de fundos de papel, 10% de FOFs e 60% em fundos de tijolo. Nós fizemos outras movimentações ao longo do ano que vocês acompanharam aqui com a gente e podem visualizar nos nossos relatórios anteriores. Bom, mas já falamos demais de como foi 2023. Vamos agora ao que interessa. E 2024? Quais são as nossas expectativas? Nós continuamos otimistas para 2024? Bom, a resposta é sim, nós continuamos otimistas para 2024 com os fundos imobiliários. Se nós olharmos para as expectativas de juros, espera-se que a Selic termine este ano em cerca ao redor de 9% ao ano. Então, uma taxa Selic de 9% ao ano já é um valor bastante significativo, ela cede ali o patamar dos 2 dígitos, a renda fixa vai ficando cada vez menos atrativa para os investidores e a gente pode ver uma migração um pouco mais forte desses investidores da renda fixa indo para a renda variável, buscando retornos maiores. E a gente sabe, os fundos imobiliários, por serem veículos isentos e veículos mais simples de serem entendidos, mais palpáveis, mais tangíveis ali, como são investimentos em imóveis, é possível que a gente tenha aí os fundos imobiliários como porta de entrada para parte desses investidores. Outro ponto são as reavaliações patrimoniais. Então, a gente viu ali o fim do exercício social de alguns desses fundos, onde eles precisam fazer a reavaliação patrimonial dos seus ativos. Alguns já finalizaram, outros ainda não. Então, tem parte aí de fundo imobiliário que também vai fazer essas reavaliações patrimoniais agora no começo do ano ou em meados de 2024. E com taxa mais baixa, com uma taxa de desconto mais baixa, essa reavaliação patrimonial tende a ser positiva nos bons fundos. Mas aí fica o alerta, né? Vocês viram a retrospectiva que eu fiz justamente para mostrar que 2023 foi um bom ano para os fundos imobiliários, mas exigiu sim paciência e confiança no processo, confiança na alocação daquele investidor que estava comprado em fundos imobiliários, que estava ali buscando a sua renda passiva e buscando uma rentabilização melhor do portfólio. Então, mesmo que a gente veja que o desempenho acumulado foi bastante positivo, o processo como um todo, ele acaba sendo um pouco tortuoso. Inclusive, aqui falando dos setores, né? Porque nem todos os fundos vão bem, nem todos os setores apresentaram excelentes desempenhos. E olhando aqui para o setor, a gente tem que boa parte desses fundos imobiliários, eles ainda estão, na média, descontados frente ao valor contábil dessas cotas, ou seja, frente a esse valor patrimonial, estão com essa relação PVP menor do que 1, como mostra aqui no gráfico. Então, alguns setores subiram bem, principalmente o setor de shopping center, aí foi o melhor setor de 2023, mas a gente ainda vê potencial de crescimento neles. Então vamos lá, para o primeiro segmento aqui que nós vamos falar das nossas alterações, vamos falar do segmento de recebíveis imobiliários. Nós vamos fazer uma troca na carteira, nesse segmento, nós vamos trocar RBRY por VCJR11. Qual que é o motivo de nós estarmos fazendo isso? O RBRY está na nossa carteira há bastante tempo, é um fundo que a gente gosta bastante, que inclusive fez uma emissão grande no ano passado, e ele está com um portfólio mais direcionado ao CDI. Nós estamos posicionando nossa carteira agora para 2024 com bastante inflação. Nós estamos buscando CRIs indexados à inflação e também nós estamos buscando aqueles fundos de CRIs ou fundos de papel que estejam com deságio, ou seja, que estejam com desconto frente ao valor patrimonial.
E quando a gente olha essa métrica, o RBRY está sendo negociado com 1% de ágio, né? Então ele está 1% acima do seu valor patrimonial, enquanto o VCJR, no momento que eu gravo esse vídeo, está sendo negociado com um desconto de 6% frente ao seu valor patrimonial. Então a gente vê uma relação de risco e retorno bastante interessante. O VCJR tem 43 CRIs na carteira, uma taxa média de remuneração de IPCA mais 9,7%. Então, esse juro real de 9,7% é importante que a gente adquira nesse momento de queda na taxa Selic. Nós também vamos fazer uma alteração no setor de shopping centers. O segmento de shopping centers foi aí o melhor segmento de 2023 e nós vamos alterar aqui na nossa carteira porque a gente está buscando justamente essa otimização da relação entre risco e retorno, e quando a gente tem riscos muito parecidos, a gente tende a buscar aqueles que nos entregam ou que têm o potencial de entregar um retorno melhor. No caso, nós vamos substituir o MOL 11 pelo HGBS 11. O HGBS fez uma das maiores, inclusive, emissões em 2023, aumentou o portfólio, expandiu o seu portfólio para outras regiões do Brasil e fez boas aquisições, na nossa opinião. Então, a gente vê potencial de aumento de receita, tanto pela operacionalização desses shoppings novos no portfólio, como também pela reciclagem ali de alguns ativos que o fundo está fazendo no mercado secundário. Isso pode trazer ali um ganho não recorrente que vai impactar no resultado por cota no final das contas. Então, nós vemos que o portfólio do HGBS, a gestão ativa que a Rede vem fazendo no seu principal ativo ali, no seu principal fundo de tijolo, que é o HGBS, está sendo bastante positiva, está gerando bastante valor para o cotista e acreditamos que vai continuar também agora em 2024. Então, a nossa segunda troca acaba sendo a substituição de MOL 11 por HGBS 11, justamente acreditando num potencial de retorno melhor no HGBS. Bom, e para o segmento de lajes corporativas, como vocês viram no gráfico que eu mostrei anteriormente, é o segmento mais descontado, mas a gente ainda tem bastante vacância. Então, fora das principais regiões de São Paulo, basicamente Faria Lima, JK e Paulista, as outras regiões, elas estão com uma área livre, uma área desocupada bastante elevada. Isso acaba pressionando os preços dos aluguéis e, consequentemente, o proprietário não consegue repassar sequer a inflação nesses valores, justamente porque existem muitas áreas vagas disponíveis, né? A oferta está maior do que a demanda. Então, nós resolvemos alterar um fundo imobiliário da nossa carteira de lajes corporativas. Por quê? Nós estamos buscando aqui uma operação ou uma ocupação já consolidada. Então, nós temos a HGPO na carteira, que é um fundo que tem 2 ativos, basicamente 100% ocupado, em uma boa região, uma região altamente demandada, e que eventualmente não ficaremos surpresos se vierem aí algumas ofertas até de aquisição para o HGPO em 2024. Mas para complementar a estratégia com o HGPO, nós vamos sair de fundo que tem alguma alavancagem, que ainda está buscando aumentar a sua receita, para um fundo que já tem uma previsibilidade maior de receita, que a gente consiga saber como esperar e como teremos esse retorno em 2024. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos trocar JSRE por Core 11, que é o novo FII de lajes corporativas da Quineia. A proporção do fundo na carteira será de 5%. A gente entende que é um fundo novo, é um fundo que fez uma estrutura, né, conseguiu fazer essa aquisição com uma estrutura diferenciada, então ele fez o pagamento parcelado com o recebimento total dos aluguéis. Isso dá uma potencializada no dividend yield. A gente espera R$ 1,25 por cota nos próximos 2 anos, um fundo que hoje negocia na faixa de R$ 106. Então, é um retorno bastante interessante em dividendos para um fundo de tijolo. E ele tem toda uma estrutura que consegue garantir e dar essa certa previsibilidade da renda. Então, a gente acaba diminuindo um pouco o risco da carteira, apesar de vermos ali o JSRE em preços interessantes, apesar de vermos ali o JSRE a preços interessantes, mas a gente acaba que prefere ser um pouco mais conservador no segmento de lajes corporativas. Bom, e por último, nós vamos adicionar mais um FOF na carteira. Os FOFs também foram destaques no ano de 2023,
nós vamos adicionar agora em 2024 o RBRF, que é o RBR Alpha. O fundo ele tem características ali, justamente como nós estamos sendo bastante conservadores ali no segmento de lajes corporativas, o RBRF ele tem uma carteira de FIIs de tijolo bastante forte, mais de 75% do fundo é composto de cotas de outros FIIs de tijolo, e principalmente fundos de lajes corporativas. Então ali a gente está falando do próprio HGPO, do TEP, do RCRB. Então é um fundo que conseguiu montar uma carteira de lajes corporativas bastante interessante e a gente acaba que adiciona essa carteira de maneira indireta ao adquirir o RBRF. E vale lembrar que o RBRF está sendo negociado com 7% de desconto frente ao seu valor patrimonial. É um desconto bem interessante, a gente já aproveitou dessa estratégia antes ali com o BCIA, que continua na carteira, inclusive, mas que já fechou, né, essa diferença aí frente ao valor patrimonial, e a gente está buscando essa oportunidade agora também no RBRF11. Aqui vale pontuar que nós não estamos mudando a proporção de FOFs na carteira, tá? Os FOFs continuam representando 10% da carteira, nós só estamos aí mudando a proporção entre os dois, né? Agora teremos BCIA e RBRF, cada um com 5% da carteira. Inclusive, aqui nessa tabela tem um resumo das nossas movimentações agora nesse começo de ano, então quais foram as proporções, as alterações de proporções, para facilitar para vocês. Como vocês podem ver, aqui na nossa carteira recomendada atualizada, aqui estão todos os nossos fundos recomendados, nós não alteramos os segmentos de galpões, nem de renda urbana, nem o segmento híbrido e também não alteramos a composição setorial da carteira. Nós fizemos apenas alterações táticas visando justamente esse ganho potencial em oportunidades que nós estamos visualizando no momento. Então, você pode ver nossas expectativas setoriais. Eu comentei um pouco sobre o que estamos esperando, tanto para os outros setores que eu não mencionei aqui nesse vídeo, lá no nosso relatório. O relatório está disponível de maneira completa e gratuita. O link para você acessá-lo no site da EK Research está na descrição desse vídeo. Então, um feliz 2024 a todos, um ótimo ano para todos nós e até a próxima.